Olá, pessoal. Hoje a gente está aqui para mais uma entrevista da Ponta a Ponta, Mostra de Filmes Paranaenses, que vai acontecer no CNPG aqui em Ponta Grossa, agora em julho e agosto de 2026. Eu sou Gabriel Chemin, faço parte da equipe de direção e de curadoria da mostra. Estou aqui com o Yuri, que também faz parte da equipe de curadoria. E a gente está recebendo hoje o Sérgio Barroso, que fez a direção do filme Faça-se Você Mesma, e a Raquel, que fez a produção e assistência de direção do filme. Então, bem-vindo, pessoal. Bem-vindos. E a gente tem sempre começado essas entrevistas com uma pergunta bem simples. E, ao mesmo tempo, um pouco capciosa, porque ela pode ir para muitos lados, assim. A gente quer saber de onde que surgiu esse filme. Onde ele nasceu, quais foram os desejos que tornaram ele realidade. Bom, eu sou o Sérgio Barroso, né, o diretor e roteirista do Faça-se Você Mesmo. Na verdade, esse filme surgiu desde a universidade, que eu entrei em 2011 com a Raquel e temos uma amiga que hoje mora em Portugal, e ela cobrava muito assim de mim que meus filmes eram muito sérios, tratavam de assuntos pesados mesmo, a comédia. Aí ela queria um filme não exatamente juvenil, mas que tivesse aquele romance jovem, algo assim. E a gente planejava isso, e ela era diretora de fotografia, assim, nos trabalhos que fazíamos, Raquel sempre assistente de direção e produção, e eu escrevia e ocasionalmente dirigia. Aí era um plano nosso, só que a gente nunca tinha dinheiro para ir para a praia. Aí, anos passaram, a Tiane hoje mora em Portugal. Aí surgiu um edital em Guaratuba, que estava aberto para todo o Paraná, porque é a Lei Paulo Gustavo, um valor bem baixo até, mas eu vi nisso a possibilidade de tirar da gaveta esse roteiro que eu tinha escrito um esboço na época ainda da faculdade, tipo 2011, 2012, mas a gente vai guardando, né, as coisas. Aí eu falei, é possível, eu pensando o que eu vou escrever para Guaratuba para que seja aprovado. Aí eu pensando em documentário, eu falei, mas não tem nada lá exatamente que me desperta curiosidade, assim, eu lendo sobre lá. Aí eu falei, aquele roteiro solar que a TM meio que deu ideia. E então mexi um pouco, né, no roteiro, escrevemos o projeto, né, já tinha chamado, Raquel já tinha falado do que se tratava, o projeto foi aprovado, e embora o valor fosse baixo, eu e Raquel tivemos que complementar com quase o dobro do que recebemos. Para mim foi uma alegria que foi o primeiro edital desses que saíram que um projeto meu foi aprovado, né? Eu estava cansado de mecenato, entrava ano, saía ano e não aprovava. Aí eu acho esse filme um presente, assim, esse projeto presente, porque é um roteiro simples, uma ideia simples, mas ele possibilitou tanta coisa, desde ser, digamos, o que fez com que eu me animasse a escrever outros projetos para outros editais que foram aprovados, e também de ter trabalhado com a Raquel, e digamos que em muitos momentos eu sou aquela pessoa que está voando, a Raquel é aquela pessoa que puxa as pernas para a realidade, né? E a cena final do filme é bem isso, que foi o filme foi concebido para ser um filme solar, né, de dois jovens que meio que por acaso se conhecem na rodoviária, né? Ela é curitibana, chega em Guaratuba, ele é morador de Guaratuba, e eles vão se conhecendo à medida que caminham pela cidade. E a gente não queria fazer um filme institucional, assim, mostrando algo para a Secretaria de Turismo. Embora é, é,
seja muito bonito, né? A paisagem e contribuiu muito para a história. E pode até ser pretensioso dizer, mas assim, eu lembrava muito dos filmes de praia do Eric Romer. E aí eu pensei, como fazer, sem forçar a barra, né? Um filme solar com jovens, é, e que dialogue com Eric Romer, que, enfim, ele já tinha uma certa idade, embora tenha alguns filmes dele que são bem assim joviais, né? Mas assim e que os diálogos tivessem algo de complexo em relação à própria complexidade do ser humano, mas que também fossem assim leves. E esse filme também tem uma outra questão, que a gente é um casal de pessoas jovens e negras. A gente queria, a gente até conversa, eu e Raquel, a gente conversa que esse filme ele é político, extremamente político, porque ele, embora, digamos, não há um debate, os personagens não estão debatendo ali, mas são duas pessoas jovens e negras simplesmente vivendo e coisas que a gente quer ver, né? É, é, tipo, pessoas que se divertem, que são de classe média e que podem se divertir como é inerente a qualquer ser humano, né? Eles estavam simplesmente vivendo. Eu acho que mais político do que isso, não sei, eu não encontro. O Faça-se foi um desafio de produção imenso, né? Eu achei muito bom o Sérgio enunciar o filme dizendo que era um filme solar, porque tudo que a gente não teve no filme foi sol. Nós tínhamos um orçamento apertadíssimo, né? Como o Sérgio disse, insuficiente para o que a gente pensava em executar. Mas fomos, né? Foi nosso primeiro edital. A gente tinha um dinheiro e um sonho, vamos pensar assim, um edital curto e um sonho, e fomos atrás e mudamos datas, né? Tentamos olhar a previsão do tempo que cabia no orçamento, as condições, equipe, agenda, e tudo que a gente teve foi chuva, e muita chuva. Choveu. Como choveu. Assim, o que a gente vê no filme são os minutos de sol, de tempo bom, porque nós gravávamos assim com os pés, era uma poça atrás da outra de água, assim, era muita chuva, assim, choveu, tudo que tinha que chover, choveu no set, né, nas nossas diárias. E quando acho que são dois apontamentos super importantes para pensar o filme. Ser um filme solar, produzido sob, assim, era muita chuva, eu preciso reforçar isso, né, uma chuva assim sem precedentes. E um filme extremamente político por não falar diretamente de assuntos polêmicos, políticos, mas o que a gente quer ver, pessoas simplesmente vivendo. São pessoas comuns, o recorte de classe média, uma classe média instruída, bom dizer, né? São pessoas que leem, pessoas que têm um repertório cultural e que estão vivendo um dia sem pretensão e termina de uma forma que não crava um romance, né? A gente não sabe o que vai acontecer com eles. Eles estão apenas vivendo. Então é um filme juvenil, não deixa, não escapa muito a referência do Romero, que é uma coisa que o Sérgio sempre falou, né? Mas que mostra o quanto fazer cinema, e aí eu preciso puxar um pouco a sardinha para o lado da produção, o quanto é um desafio, mas é um desafio muito prazeroso quando a gente consegue, mesmo sob condições muito adversas, de várias ordens, não foi só a chuva, foi um desafio de produção, enfim, da alimentação, da hospedagem, do transporte, de tudo. Não teve nada que não fosse um desafio para a produção. E a gente entregar um filme, né? Não foi um filme como planejamos, mas foi um filme possível, que conta a história que a gente queria contar, mesmo sem tanto sol, ele conta uma história que é bastante solar, então foi um resultado assim que me alegra muito, né? Ver o Faça-se, como ele chegou, onde ele está alcançando, né, os espaços que ele está chegando, então isso é muito prazeroso para nós, né, com certeza. Bacana. Bom dia, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo o vídeo depois.
eu queria perguntar, talvez emendar um pouco duas perguntas em uma, assim. Primeiro perguntar como que foi esse encontro com Guaratuba, assim, e tem uma questão que o Paraná não é um estado muito conhecido pelas suas praias, né? Mas tem praias e eu acho que o filme encontra imagens muito interessantes dessa praia de Guaratuba, assim, a praia cheia de gente ali, o cais depois, né? Então eu queria perguntar como é que foi esse processo de encontrar esses lugares, encontrar essas paisagens e encontrar as imagens, e perguntar também sobre como que foi esse processo de encenar conversas, né? Um filme de conversa, um filme que toda a relação dos personagens se desenvolve nessas conversas, entre aspas, banais, né? Banais num bom sentido, assim, cotidianas. E perguntar sobre isso, sobre esse processo de encenar o elenco ali, essas conversas. Bom, assim, Guaratuba, eu já fui várias vezes, eu acho que aqui do Paraná é a praia que eu mais vou. Aí eu sabia mais ou menos as localizações, os lugares. E a Raquel também foi algumas vezes, só que meses antes, assim, na pré, a gente se reunia online, né? E ficava lá no Google Maps e falando, esse lugar é interessante. Aí a Raquel printava lá as fotos e aí a gente pensou assim nas ruas que seriam interessantes, na parte das praias que seriam interessantes. E teve um momento que a gente teve que ir para uma outra praia que ficava mais próximo de onde a gente estava hospedado, não era tão central, porque a gente foi para descansar, que estava chovendo, só que como o sol, a chuva deu trégua, teve o sol, a gente correu, vamos filmar essa praia agora. E tipo, não era a mesma praia central, mas a gente tinha que aproveitar e tinha que estar alerta o tempo todo, né? Então, mas a gente sabia, a gente queria mostrar também aquela parte histórica, né, de Guaratuba, aquele casarão que a gente achou bem bonito, né, que é a casa de cultura de lá. E tinha outras cenas em outros pontos de lá que a gente, na véspera, meio que cortou, vendo todas as dificuldades, e depois a gente pensou que seria excessivo mesmo e que acabaria parecendo algo até institucional, né? A gente ia mostrar uma gruta de uma santa, e também a gente teve uns 2 ou 3 pontos turísticos que a gente cortou, a igreja, e foi feliz ter cortado isso, assim, eu acho. E quanto à encenação das conversas, né, tinha um diálogo, eu sou da geração X, né, então eu tive uma boa comunicação com a geração, os millennials, porque quando eu fiz a Cine TV, né, a gente falava Cine TV, eu acho que não se fala mais, né, quando fizemos a Cine TV, eu tive uma boa comunicação com essa geração de millennials. Aí a geração Z é uma geração em que ainda eu não consegui me comunicar, e meus filmes recentes são muito agora sobre a comunicação da geração X com a geração Z. Aí os atores, eles são novíssimos, né? Então eles vinham comigo na pré e falavam, Sérgio, a gente não falaria dessa forma. É como pegar um diálogo de Noites de Lua Cheia do Homer e passar para uns atores, né? Atores de 20 e poucos anos. Aí também eles estranhavam algumas, porque eu fui criado no interior do Maranhão, né? Eu estou há 16 anos aqui, mas eu ainda carrego muita coisa de lá. Eles falavam, não, aqui no Paraná não se usa isso. Aí então havia um diálogo constante com eles, e eles, tanto o Henrique como a Selene, eles são também do teatro, né? Então eles gostam muito da palavra, gostam da sonoridade e tudo, e conversavam muito comigo, né, na pré, e também quando a gente já estava lá. Aí tinha coisas que eles falavam, Sérgio, eu acho que não fica natural. E às vezes eu e a própria Raquel vinha com uma sugestão, eu acho que não ficou natural, é melhor a gente modificar.
Aí, então, que o filme é todo dialogado, praticamente. Só tem, assim, duas cenas que é meio videoclipadas, né? Uma delas, eu vou assumir aqui, ela era dialogada, né? Só que ela estava na garupa da bicicleta e ele conduzindo, e a bicicleta quebrou. Então, a gente teve que adaptar, cortou todo o diálogo dessa cena, colocou uma parte na cena seguinte deles no morro. E então, como a cena estava muito bonita, a imagem estava muito bonita, a gente resolveu jogar música, e uma música que, para mim, dialoga com o filme, que é do Copacabana Club, né, Just Do It, porque foi quando eu cheguei aqui em Curitiba, e foi uma das músicas, assim, eu queria ouvir banda pop curitibana, rock e tal, aí eu ouvi, eu achei assim tão fofa, tão legal. Aí eu achei que combinava com a vibe do filme, combinava com o que o filme já se desenhava quando foi uma ideia da nossa amiga Tiene. Aí, e na cena final, que eles estão lá na praia à noite, tem um extenso diálogo, só que a chuva não estava dando trégua. E a gente estava numa parte onde não tinha abrigo. E a chuva torrencial, todo mundo corria para os dois carros que tinha de apoio nosso, e a gente molhando os carros, né, do pessoal. Então, a cena era longa, aí a Raquel chegou como produtora mesmo, dona do filme, produtora. Aí ela pegou, me mostrou o roteiro bem dura comigo e falou: essa cena vai se resolver assim, assim, assim. Tipo assim, o que eram vários diálogos foi só aquela cena final da Selene. Aí, tipo assim, eu vi no Mato Sem Cachorro, me vi no Mato Sem Cachorro, porque é, já era quase madrugada. Tinha bombeiros lá próximos também, nos ajudando. Só que Selene e Henrique entrando naquele mar gelado de chuva. E a Raquel foi como produtora mesmo, e é bom quando o diretor tem alguém assim que não deixa ele ir até o fim, certas coisas. Aí a Raquel, não, vai ser isso, 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 e acabou. E pior que aí, depois, quando eu fui ver o material, aí eu, nossa, como funcionou. Que a gente ia falar até sobre a hora azul, né, do Romero da cena. Aí era poético, os diálogos eram poéticos e tudo. Só que foi bom como terminou. E no final a gente queria que a Selene cantasse, e ela é cantora também, né? Ela faz também teatro musical. Aí tem um pequeno, eu não digo diálogo, porque o Henrique não fala, ela olha para ele, e aí depois que ela fala, ela segue cantando, e os créditos sobem com ela cantando. E eu gosto muito assim de filmes e os diálogos assim tomam conta mesmo. Eu gosto muito. Era um diretor que eu não gostava na época da faculdade, hoje eu gosto muito, que é o Hong Sang-soo, e principalmente dos últimos filmes dele, que estão assim bem minimalistas e bem radicais, né? Ele estava fazendo com câmeras hiper baratas, a equipe bem reduzida, ele é o câmera, ele é o montador, ele faz a trilha sonora, os diálogos são escritos um dia antes do que vão filmar. Não sei se esse último filme dele está seguindo essa lógica, dos diálogos sendo escritos, mas assim, os últimos anteriores estavam. Então, é isso, eu amo diálogo também. Acho que foi, né, falado a importância, né, de construir o diálogo com as pessoas que estão sendo retratadas, né, que o roteiro não pode servir só ao diretor, mas ele tem que funcionar enquanto artefato do seu tempo, né, como ele comunica as coisas. E sim, foi uma decisão muito dramática o final do filme, por ter que lidar, a gente queria mostrar uma praia bonita, não que a gente não pudesse mostrar uma praia chuvosa, porque
Guaratuba é uma praia bonita, e voltando até o início da sua pergunta, como é difícil a gente retratar como um ponto turístico quando não é o nosso forte, né? A gente não é reconhecido, não são cartões postais do nosso litoral. Então, tentar mostrar uma Guaratuba bonita, como o nosso litoral é bonito, pouco explorado, né? E a importância desse diálogo ser construído junto com os atores, né? Que estão, realmente, isso não cabe, isso não seria dito por jovens. Acho que o Sérgio falou tudo, não acrescentaria mais nada mesmo. Bom, gente, como o nosso tempo é um pouco curto, eu vou puxar aqui a pergunta final, que é uma pergunta que a gente gosta muito dela, assim, porque é uma pergunta para pensar e imaginar. É uma pergunta sobre o futuro. Como que vocês imaginam a continuidade do trabalho de vocês? Tanto, talvez um curto prazo, o que vocês têm visto para logo, para tentar realizar logo, e até sonhos, quais são as vontades de vocês, qual o sonho de vocês nesse cinema, como que vocês veem o trabalho de vocês a partir de agora? Esses anos têm sido loucos. 2025 foi o ano mais louco, porque a gente fez 4 filmes em 2025. 3 deles a gente finalizou agora, né? O Faça-se Você Mesmo foi o primeiro que a gente concluiu em 2025. Aí depois a gente finalizou 2 curtas e o longa documental Rita Moreira, que a Raquel também participa. E agora a gente já está na produção de um longa, provavelmente longa, que o nome é Muvuca, e a gente está fazendo com recursos próprios. E a gente filmou a primeira parte, e a segunda parte ainda sem previsão, vai depender da agenda da equipe reduzida, e vai depender, principalmente da agenda, e a gente tem um monte de projetos aí para desengavetar, e a Raquel, no Muvuca, ela também se descobriu diretora, aí eu penso que a gente vai fazer agora, a partir de Muvuca, filmes em que vamos dirigir juntos e vamos produzir juntos. Vamos ser co-produtores, co-diretores, e Raquel é a pessoa que eu encontrei assim para dividir o cinema, né? O que a gente gosta e pensa sobre cinema. E tem outros projetos, mas assim, Muvuca é o que a gente está executando, outros dependem de editais. Tem 4 que foram aprovados na Lei Rouanet, mas captar é difícil. Eu estou meio até não acreditando muito que vão acontecer se for dependendo da Rouanet. Mas é isso, a gente quer continuar fazendo cinema, tanto é que a gente decidiu fazer Muvuca assim de uma hora para outra, e tipo, num dia a gente tava, do nada surgiu a ideia, eu acho que 5 dias depois a gente já estava filmando. E é isso, eu pretendo ainda fazer muita coisa, e todas assim, com a Raquel envolvida. Eu acho que o Face, nós nos formamos em cinema e demoramos muito tempo para, de fato, começar a trabalhar. E, assim, eu acho muito poético o filme, pensando na nossa carreira enquanto pessoas que estão decididas a trabalhar com cinema, mesmo depois de muito tempo de formados, né? Que é o filme possível, o cinema possível, a hora que dá. Não nos foi possível, né, fazer cinema quando terminamos a faculdade, tinha outros projetos, carreiras, enfim, nós temos carreiras paralelas, e ver o Faça-se é a história de uma menina que chega na praia, ela tem uma ideia, essa ideia não dá certo, mas tem outras ideias que começam a se delinear no percurso. Eu acho que, enquanto realizadores, nós estamos como a Selene, nós chegamos num dia, numa Guaratuba, fizemos um filme e estamos delineando a nossa trajetória enquanto realizadores a partir disso, né? Eu acho muito bonito isso, inclusive. É isso. E aí o Sérgio já complementou todo o resto. Ah, legal, pessoal. É muito.
como pessoas que também trabalham com cinema, é muito legal ver como quão diverso é as formas de produzir, tipo, e como a gente vai tentando encontrar maneiras, né? A gente ama tanto isso, a gente fica tentando encontrar maneiras de tornar isso o nosso fazer da vida, né? Então é muito legal ver que vocês estão conseguindo, que vocês estão encontrando a maneira de vocês. Queria agradecer a disponibilidade de vocês, foi um prazer escutar todas as histórias. Depois, Sérgio e Raquel, eu passei por algo muito parecido. Eu tinha idealizado um roteiro de filme solar e Ponta Grossa, chuva, nublado. Acho que no Paraná é algo muito comum. A gente vê tanto filme de sol, só que a gente esquece onde a gente mora, né? Mas legal, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu que agradeço muito mesmo e fiquei muito feliz com o convite, muito feliz com a seleção do Faça-se e agradeço mesmo ter essa conversa que, para mim, foi ótimo, né?